Oi, pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os tipos de gráficos mais utilizados na análise técnica. Os gráficos mais utilizados são os gráficos de linhas, os gráficos de barras e os gráficos de candles, aqueles formados pelos candlesticks. E aí, qual vocês costumam usar? Eu uso só o gráfico de candles nas minhas análises. O gráfico de linhas, ele é um gráfico pobre de informações. E para cada período, ele é plotado apenas um ponto no gráfico, e normalmente ele é configurado para o fechamento do período. Então, se você está no período diário, ele só vai te mostrar a informação do preço de fechamento daquele ativo. Então, é difícil de trabalhar com ele, não é um gráfico muito usual. O gráfico de barras ele já fornece mais informações, é um gráfico mais completo. Então, para cada período, ele vai mostrar aqui para a gente o preço de abertura, o desenvolvimento do período, mostrando a mínima e a máxima do período que você está analisando, e o preço de fechamento. Mas mesmo assim, ele também não é muito fácil de visualizar, porque as barras são iguais ali e não tem uma coloração que diferencia uma barra da outra e se é uma barra de alta ou uma barra de baixa. Como é que lê o gráfico de barras? A gente tem, na barra, vai ter uma marcação de abertura e de fechamento. A marcação de abertura ela está sempre à esquerda da barra, a marcação de fechamento à direita da barra. E o corpo da barra é o desenvolvimento dos preços ao longo do período selecionado. E como é que a gente sabe se uma barra foi de alta ou de baixa? Justamente por essas marcações da direita e da esquerda do gráfico. Se a marcação da esquerda está abaixo da marcação da direita, significa que foi uma barra de alta. Ele abriu o período no ponto da marcação, trabalhou ao longo dos preços aqui na barra, né, podendo ter ido lá em cima, aqui embaixo, tudo a gente não sabe, né, o período como é que foi, a parte interna do período. E onde está a marcação à direita da barra significa que foi o fechamento dessa barra. O gráfico de candles é o gráfico mais utilizado. Ele é formado pelos candlesticks e ele fornece todas as informações que a gente precisa. Do mesmo jeito que o gráfico de barras ele mostra a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima, o gráfico de candles também mostra as mesmas coisas. A diferença é que o gráfico de candles ele possui uma coloração. E só de bater o olho você sabe se a barra foi de alta ou de baixa devido à coloração que você colocou no seu gráfico. E como que eu leio um candlestick? Bom, a primeira informação que eu tenho é se foi um candle de alta ou um candle de baixa. Essa informação eu consigo pela coloração. No caso desse exemplo nosso aqui, o candle de alta ele está na cor verde e o candle de baixa está na cor vermelha. Isso aí é a convenção de cada um. Cada trader faz a sua convenção de cor da forma que lhe é mais agradável. No meu caso, o meu gráfico, eu utilizo o candle branco para alta e o preto para baixa. E o fundo do meu gráfico é cinza, eu deixo um cinza bem clarinho, então dá um contraste legal, eu consigo ver muito fácil o que está acontecendo. A segunda informação que a gente tem aqui é, se um candle, nesse caso aqui, é verde, de alta, a gente pode afirmar que ele abriu nesse nível aqui, que foi a parte inferior do corpo do candle, e fechou o dia, se é um candle diário, né? Fechou o dia nesse nível aqui, que é a parte superior do corpo.
A gente também sabe que ao longo do período, no caso aqui um período diário, os preços trabalharam até aqui embaixo e até aqui em cima, na ponta dos pavios do candle. A gente só não consegue saber se depois da abertura ele foi lá em cima, foi lá embaixo e fechou nesse nível, ou vice-versa. E como é que a gente sabe isso? A gente pode quebrar o tempo gráfico colocando um tempo gráfico com um período menor. Então, se a gente tem um candle no período diário, se a gente transformar o nosso gráfico para 60 minutos, aonde eu tinha um candle, eu vou ter 8, que são 8 horas de duração do pregão normalmente, 8 ou 9, dependendo se a gente está ou não em horário de verão. E por ali é possível saber como que ele abriu, né? A gente já sabe aonde ele abriu, só que como os preços trabalharam ao longo do período, no caso aqui ao longo dos dias. Então os tempos gráficos é bom a gente ter em mente, é bom a pessoa saber, porque a gente vai fazendo essas jogadas, né? Se a gente tem um candle mensal, a gente pode quebrar em 4 candles semanais. Se a gente transforma o gráfico mensal em um gráfico semanal, onde a gente tinha um candle, agora a gente vai ter 4. E assim por diante. Se a gente tem um gráfico de 60 minutos e dividir ele em períodos menores, colocar, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, onde eu tinha um gráfico, onde eu tinha um candle de 60 minutos, eu vou ter 4 candles de 15 minutos. E aí vai ficando mais fácil da gente saber como que os preços trabalharam ao longo desse período. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico do Ibov, do Ibovespa, no período anual. Então, cada candle desse aí significa a variação dos pontos do Ibovespa ao longo de um ano inteiro. A gente só de bater o olho nesse gráfico, a gente já sabe, a gente já tem a primeira informação aqui, que é a tendência que o Ibovespa vem desempenhando ao longo dos anos. O Ibovespa está em tendência de alta. Então a gente tem topos e fundos ascendentes nesse gráfico, que significa que isso é uma tendência de alta. A segunda informação que a gente vai procurar nesse gráfico é se essa tendência vai se manter ou não. Então é possível a gente falar alguma coisa que vai ter uma reversão de tendência agora ou mais para frente. Só olhando esse gráfico simples assim, sem médias, sem nada, fica meio difícil. Mas pelo formato dos candles, a gente sabe que tem candles que indicam reversão de tendência, tem candles que indicam a continuação das tendências. Pelo formato do candle, a gente já sabe mais ou menos, é lógico que vai precisar de confirmação com os candles seguintes, mas a gente sabe mais ou menos se a coisa está indo bem ou não. Então vamos prestar atenção nesse candle aí que apareceu no ano passado, em 2020. Quando a gente abre aquele mesmo gráfico lá do Ibov anual em um gráfico semanal, o que a gente tem aqui? A gente consegue ver aquele candle que foi formado em 2020 num gráfico semanal que aparece aqui. Aquele candle, ele é um candle de corpo pequeno, quase não tinha corpo, né? Achatado e com uma longa sombra inferior. Então, como que a gente consegue agora saber como que os preços trabalharam? Os preços não, a pontuação do Ibov, né? Que o Ibov é em pontuação. Como que foi feita a pontuação do Ibov ao longo do ano? O Ibov abriu nesse nível aqui, início do ano. Logo em seguida, final de fevereiro, início de março, teve uma grande queda, que foi a queda da Covid. O pessoal se desesperou, muita gente vendeu tudo, saiu da bolsa, né? Vendeu no prejuízo.
E depois o Ibov recuperou ao longo do tempo. Ao longo do ano ele veio, recuperou e fechou próximo da máxima. Daí ter formado aquele candle, né? Que é um candle com corpo pequeno e uma longa sombra inferior aqui. Já está meio torto, mas foi isso aí que aconteceu. Então essa junção de candles, quando a gente olha vários tempos gráficos, né, a gente chama de blended candles. É uma mistura de candles, né? E aí a gente vai compactando isso em períodos maiores, vão dando candles mais consistentes, né, digamos assim. Então é muito importante quando a gente está analisando um gráfico, a gente ir passando entre alguns tempos gráficos para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Então vamos ler aqui. Quer dizer então que o Ibov vai iniciar uma tendência de baixa e eu devo vender toda a minha posição de ativo no próximo pregão? Isso é quando a gente olha um candle como aquele que se formou, né? Que é um candle baixista na posição que ele apareceu, porque também um candle isolado ele não quer dizer nada, mas a gente olhando o contexto, vendo a posição que um candle com aquela formação apareceu no topo do gráfico, aquilo pode indicar sim que a gente vai ter alguns anos aí pela frente de tendência de baixa. Então vai depender do candle seguinte, que é o candle do ano que a gente tá, que é 2021, que não está ficando muito bonito também, e do candle do ano que vem, 2023. O candle de 2023, se perder a mínima do candle desse ano de 2021, começa a confirmar sim que a gente vai ter um período de tendência de baixa aí no Ibov. Então, a gente tem que estar sempre olhando esses tempos, vai um tempo maior, volta para um tempo menor, ver a posição de cada candle no gráfico. O mesmo candle, a mesma configuração de candle que apareceu, que a gente está achando que vai iniciar uma tendência de baixa, porque apareceu lá no topo do gráfico, esse candle a gente chama de hangman ou enforcado. Quando esse candle aparece na parte baixa do gráfico, na parte de baixo, ele tem a denominação de martelo ou hammer. E esse candle, ele significa justamente o contrário. Quando você vem de uma tendência de queda por vários anos, né? Vários anos porque a gente está dando o exemplo do gráfico anual aqui. E esse candle aparece lá no fundo do gráfico, pode significar uma reversão de tendência. Daí é a hora da gente começar a pensar em entrar comprado, né, no ativo. Então, pessoal, a gente tem que trabalhar sempre com o princípio da confirmação. Olha o que aconteceu aqui nesse gráfico. No ano de 2010, a gente teve um candle, vou marcar ele aqui. A gente teve um candle que teve as mesmas características desse candle de 2020 que a gente estava falando. Foi um candle com o corpo pequeno e uma sombra inferior, que não foi muito grande, mas em comparação com o corpo, que foi bem pequeno, né, foi sim uma sombra considerável, uma sombra grande. O que aconteceu aqui nesse gráfico? No ano seguinte, 2011, esse candle aqui que a gente está vendo, ele perdeu a mínima do candle de 2010. Então a faixa mínima da pontuação desse candle, porque o Ibov ele é contado em pontos, né, em preço, né, ela foi perdida em 2011. O que aconteceu em seguida? A gente teve 5 anos
de queda que o Ibov iniciou uma tendência de queda. A gente olhando pelo gráfico anual, a gente não pode falar que foi uma tendência porque a gente não perdeu nenhum fundo anterior. O fundo mais próximo que tinha aqui era esse, né? Então, como esse fundo não foi perdido, tecnicamente a gente não teve uma tendência de baixa. A gente não pode falar que foi uma tendência de baixa, mas houve sim uma reversão de movimento. E aí a gente passou 5 anos, né, com o Ibov caindo. A gente olhando num gráfico com um tempo menor, no semanal, por exemplo, aí sim a gente consegue identificar a tendência de baixa. Então, quando a gente coloca esse mesmo gráfico, que estava anual do Ibov, num período semanal, a gente consegue identificar, né, nesse caso aqui foi uma tendência de baixa, para esse período aqui que foi o semanal. Por quê? A gente perdeu o fundo anterior, né, e começou a fazer topos e fundos descendentes. Então isso é caracterizado como uma tendência de baixa. Então note que se a gente está olhando um gráfico anual, a gente não entrou em tendência de baixa. Não aconteceu nada, foi só uma correção normal do gráfico. Agora, se a gente está num tempo menor, que é um tempo semanal, ou até um tempo diário, a gente consegue ver claramente essa tendência de baixa. Então, por isso que é importante a gente estar trabalhando com vários tempos gráficos. A gente olha vai num tempo maior, vem num tempo menor, e daí a gente consegue identificar o que está acontecendo com esse gráfico, para onde que ele vai, né? Tentar prever quais são os próximos movimentos. Então, com a configuração dos candles, que indica muita coisa para a gente, né? Com a confirmação, os princípios da confirmação, a gente consegue, pelo gráfico, antecipar muita coisa, né? Então, a gente pode estar trabalhando comprado, a gente começa a ver o gráfico ficando feio, a gente sai de algumas posições, né? Ou vice-versa, o gráfico começa a ficar legal, dá indicações de compra, a gente começa a entrar mais pesado, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso aí foi só uma apresentação bem resumida, né? Que está lá no meu curso, mostrando os tipos de gráficos mais utilizados.